Fala aí, rapaziada, aqui quem fala é o Rocha. Depois de voltar aqui, simplesmente depois de um ano sem gravar vídeo, eu acho, né? Então hoje eu vou voltar aqui pra vocês ensinando uma nova coisa, que é simplesmente você conseguir fazer um jogo 3D, só que no Tico 80. E vou fazer outras fazendo, né, o 3D mesmo, sem raycasting, sendo só cálculo mesmo, beleza? Entendeu? Então, para quem não sabe, né? Eu já até fiz o mapa aqui. Raycasting, ele consiste em você ter um mapa 2D e ele vai transformar esse mapa 2D em um mapa 3D. Simplesmente isso, né? Primeiramente, a gente tem que definir a posição do player no mapa e também ele vai ter um ângulo, né? Uma direção para onde ele está olhando, né? Por exemplo, aqui vai estar o player. Beleza? Aí ele vai soltar um raio para lá. Beleza? Ele vai soltar um raio para cá. Ele vai atingir uma parede. Esta parede que ele atingiu, ele vai medir a distância da parede, né? E com essa distância que ele mediu, ele cria uma parede na tela. Então, por exemplo, quanto menor a distância, ó, quanto menor a distância, maior vai ser a parede, né? E quanto maior, menor vai ser a parede, beleza? Então aí é isso aqui que consiste, beleza? E simplesmente ele consegue fazer uma ilusão 3D na tela. E fica um resultado muito legal, muito bom, né? Então é isso que a gente vai fazer, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar a nossa querida função tick, beleza? Então vamos lá, tick. Vamos colocar o end e o nosso CLS. Beleza, depois disso, agora eu vou fazer uma tabela do nosso player. Beleza? Que dentro dessa tabela vai conter o nosso X, o nosso Y e o nosso ângulo, né, do nosso player, beleza? Simples assim. O ângulo onde que ele está olhando. Primeiramente, vamos definir aqui qual a posição onde o player vai iniciar. Vou colocar ele no 2 e 5, né? Então é só a gente colocar 2 e 5, beleza? A gente vai utilizar um mapa, né, para a questão dos raios, esse mapa aqui. A gente não vai precisar de colocar esse mapa na tela, beleza, galera? Então, vamos já definir aqui o nosso ângulo. E dentro aqui a gente vai ter um move, né? A função move do nosso player, né? Beleza, já temos a função move. E também a gente vai fazer uma tabela do raio, né? Que eu vou chamar de R. E aqui dentro eu vou colocar o ray, que é a função da nossa tabela. E a minha ideia para a gente fazer isso vai ser o seguinte. É fazer, por exemplo, a largura de cada parede, um raio, né, vai criar uma parede diferente com tamanhos diferentes. Então, se eu iniciar em um ângulo desse e varrendo o mapa com somente um raio, ele vai criando as paredes, né, de acordo com a distância que ele vai medindo e assim, né, fazendo o nosso jogo de raycasting. Então, essa aqui é a minha ideia, beleza? Né? Então vamos fazer aqui na prática. Eu já testei esse projeto, ficou muito bom, né? Então vamos lá. Esse aqui é a nossa primeira aula. Então vamos colocar o nosso X no nosso raio. Já que eu falei, o raio ele sempre começa na posição do nosso player até chegar a uma parede. Então vamos começar com a posição do nosso player. Simples assim. Ok. Depois disso, vou mostrar, na verdade, chamar a nossa função ray. Pronto, chamei a função ray e aqui a gente vai fazer um comando, né? Esse comando, né, ele é simplesmente o while. O while ele é um comando, né, de repetição que consiste em o seguinte. O while ele usa o do, tá? Que significa fazer, beleza? E o end. Né? Ok, aqui o while simplesmente consiste em fazer um loop,
né, se for verdadeiro. Ou seja, se, por exemplo, i for igual a zero, né, vou até colocar um i igual a zero, ó, i igual a zero. Se ele for igual a zero, ele vai ficar repetindo este loop, né, vai ficar repetindo a instrução que tiver dentro do while, né, até que ele pare de ser zero. Ou seja, se eu colocar, por exemplo, i igual a 1, por exemplo, ou até 10 também, pode ser qualquer coisa, ele vai parar de executar este loop de repetição, beleza? Então é simplesmente isso, né? Ele repete até que isso pare de ser verdadeiro. Então ele vai ficar repetindo até, né? Ele vai ficar repetindo se ele não estiver encostando numa parede. Se o raio encostar na parede, ele não vai repetir isso mais. Beleza? A gente vai usar isso por quê? Porque ele inicia do player até chegar à parede. Beleza? Então, este while aqui vai servir da seguinte maneira. Ele simplesmente vai pegar o raio do player e ele vai meio que indo para frente até quando ele chega na parede. Ou seja, quando ele chega na parede, ele não vai mais. Então, primeiramente, já que a gente está trabalhando com mapas, a gente vai utilizar o mjet. Vamos utilizar o mjet. E aqui dentro a gente vai colocar o r.x e o nosso r.y. E já, né, que a gente tem aqui a célula do nosso mapa, que é igual a 1. Então, ele só vai repetir isso se for igual a 0, beleza? Simples assim. Então, vamos fazer uma leitura. Beleza? While, repetir, se ele não bater na parede, então faça o que tiver aqui. Beleza? Fim. E aqui a gente já vai fazer o seguinte, eu vou fazer dist, que vai ser a distância, beleza? E aqui eu vou colocar dist é igual a dist mais 1. Por quê? Porque cada bloco, né, que ele vai indo, ele vai aumentando a distância sozinho aqui, entendeu? Sem fazer cálculos de distância euclidiana, né? Beleza? Então agora a gente vai também, já que ele vai mudando a sua posição, isso aqui, vou colocar dist aqui. Para quem não sabe por que eu coloquei dist aqui, significa que essa variável é exclusivamente para esta função. Se eu utilizar essa variável em outras funções, ela não vai funcionar. Então, ela só funciona exclusivamente para a nossa função array, essa variável aqui. Beleza? E ela está aqui também. Simplesmente isso, né? Porque eu não vou usar ela em outras funções, né? Ok, agora, aqui eu vou fazer o seguinte, né? E deixa eu ver. Aí aqui eu vou fazer o seguinte. Já que o raio, ele vai para frente na direção onde, né, o nosso player está olhando. Então, a gente vai utilizar o cálculo do cosseno e o seno, que permite que a gente consiga ter uma velocidade inclinada para a direção que a gente quiser. Então, a gente vai pegar r.x é igual a r.x mais 1. Beleza? E aqui a gente vai ter o r.y é igual a r.y mais 1 também. Então, já que a gente tem isso, a gente vai pegar o nosso 1 e vamos multiplicar pelo cosseno. E aqui a gente vai multiplicar pelo nosso seno. Por quê? Porque sempre quando a gente fala do eixo x, a gente tem que utilizar o cosseno. Quando a gente fala do eixo y, a gente tem que usar o seno. Então, vamos colocar math.cos. E aqui math.sim. Beleza? Primeiramente, o que esse math está fazendo aqui? Bom, o math é uma biblioteca que é utilizada na Lua, né? E a biblioteca permite, né, que eu consiga ter mais instruções, né? Math significa matemática, então uma biblioteca de matemática, né, no Lua. Então eu consigo ter mais, né, conseguir fazer mais cálculos matemáticos com a nossa biblioteca Math. Beleza? Sem ela a gente não teria como fazer um jogo de Raycat.
beleza? Então, aqui a gente vai colocar o ângulo onde o nosso player está olhando, beleza? Simples assim. Então, com isso, a gente já tem uma velocidade inclinada e aqui a gente vai alterando a nossa distância. Agora, depois disso, para a gente ter uma noção maior do que a gente está fazendo, né? Vou mostrar o mapa na tela, nem precisa, né? Vai funcionar do mesmo jeito sem. Então aqui eu vou colocar o nosso map. E aqui eu vou colocar um rect, né? E este rect vai mostrar aonde o nosso raio, né? Onde o nosso raio bateu na parede. Simples assim. Onde o nosso... Que parede que o nosso raio bateu. Então aqui a gente vai colocar o nosso rect. Opa, calma aí. Aqui a gente vai colocar o nosso rect. E aqui eu vou colocar o r.x multiplicado por 8. Lembrando, a gente multiplica por 8, né? Porque na tela, a resolução da tela é 8 vezes maior do que a resolução aqui do nosso mapa. Beleza? Então aqui é r.y vezes 8, vírgula. E aqui eu vou colocar o tamanho 5 por 5, 4. Beleza. Ele vai fazer um quadrado 5 por 5 com a cor amarela, né, na parede que a gente... que é a parede que a gente parou. Isso vocês já entenderam. Né? Beleza. Agora vou dar um Ctrl S, salvar o meu projeto e dar um Ctrl R. Beleza, a nossa parede, ela parou exatamente aqui. Beleza, agora eu vou fazer outra coisa. Quer fazer a gente conseguir olhar para as outras direções. Então aqui eu vou colocar um if, né? Então, if btn. E aqui dentro, esquerda 2 e direita... Então, para a gente virar para esquerda e direita, né, a gente vai ter que usar o botão ou as setas de esquerda e direita. Então, o da esquerda é 2, né? Eu acho. 10, eu não lembro muito bem. E aqui a gente vai colocar o p.a é igual a p.a menos 1. A gente simplesmente está alterando o ângulo, a direção do nosso player. Simplesmente isso. Mas o 1, ele vai ficar muito rápido, né? Deixa eu ver aqui. Ah, e mais uma coisa. Já que é o seguinte, o raio ele consiste de medir a distância do player até a parede. Mas já que o r.x sempre está na parede, então aqui a gente vai ter que colocar o r.x para igual a p.x novamente. Opa, aí. Novamente, beleza? E aqui a gente vai colocar o r.y é igual a p.x. Agora sim, p.y. Agora sim vai dar certo. Vamos ver. Eu tenho que chamar a nossa função move. p.move. Aqui é move. Pronto. Ctrl S, Ctrl R. Linha 43. Agora sim, vamos testar. E, tá vendo? Ele vai muito rápido. Então eu vou colocar 0.1 para a gente ter uma noção do que a gente está fazendo. Ctrl S. E olha só. Que legal. Muito bom, né não? Olha lá. Ele simplesmente consegue medir a distância de parede, beleza? Então a gente vou copiar o que está aqui. Vou dar um Ctrl C e aqui vou dar um Ctrl V. Só que aqui eu vou colocar mais e aqui eu vou colocar o 3, que já é o botão para a direita. Então eu consigo ir para a esquerda e ir para a direita. Simples assim. Viu como é que é fácil? A gente conseguiu fazer um raio. Beleza, galera? Eu vou, né, parar por aqui mesmo, beleza? E eu vou fazer outras aulas até que a gente completa ela, beleza? Então, essa aqui é a nossa primeira aula de Raycasting. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal. Então é isso e falou!